Boa tarde a todos, a todas. Nós vamos dar início aqui à nossa projeção de filmes. Eu gostaria de convidar a Janaína Wagner, artista, realizadora de Curupira e a Máquina do Destino. É um curta-metragem de 25 minutos, realizado em 2021. Curupira e a Máquina do Destino foi filmado em locais como a Transamazônica BR-230, a Estrada Fantasma BR-319 e o Distrito de Realidade no Amazonas. O filme documenta o encontro entre a criatura Curupira e o fantasma encarnado de Iracema, a personagem fictícia, mas não tanto, do filme Iracema, uma Transamazônica, de Jorge Bodansky. Após a sessão de Curupira e a Máquina do Destino, nós vamos assistir, então, ao longa-metragem do Jorge Bodansky, Iracema, uma Transamazônica, de 1974, realizado pelo Bodansky e também por Orlando Senna. Em contraste com a propaganda oficial da ditadura militar que alardeava um país em expansão ligado à construção da rodovia transamazônica, uma câmera sensível revela os problemas que a estrada traria para a região: desmatamento, queimadas, trabalho escravo, prostituição infantil. Eu queria lembrar que Iracema, uma Transamazônica, de Jorge Bodansky e Orlando Senna, é um dos mais importantes filmes da historiografia do cinema brasileiro. É um filme não só muito importante do ponto de vista dessa história cultural, política brasileira, como vai ser também um filme pioneiro no sentido da denúncia, das relações de exploração, desmatamento, queimadas, prostituição infantil que aconteciam ali ao largo da construção da rodovia transamazônica pela ditadura militar. O Jorge Bodansky chegará para debater conosco após a sessão dos dois filmes, e eu passo a palavra, então, a Janaína Wagner, de Curupira e a Máquina do Destino, que vai falar umas palavrinhas, e aí a gente parte para a nossa sessão de cinema. Obrigada. Obrigada, Ilana. Obrigada, Mari, Fábio e todo mundo do Museu Judaico pelo convite. Bom, vamos mostrar os filmes, só para falar que uma coisa importante de falar, que tem muita gente que enxerga esse filme como uma espécie de ficção ou uma fábula, mas para mim ele é um documentário, então sempre gosto de falar um pouco isso. E depois vou estar aqui para a gente conversar e falar com mais detalhes dos filmes. Então, só isso. Boa sessão para todo mundo. Boa tarde, boa noite já. É um prazer enorme, uma honra, na verdade, estar aqui com vocês, mediando essa conversa, e essa conversa tão oportuna com Janaína Wagner e Jorge Bodansky. Janaína Wagner, diretora de Curupira e a Máquina do Destino. Jorge Bodansky, diretor, junto com Orlando Senna, de Iracema, uma Transamazônica. Só apresentando os nossos convidados, a Janaína é artista visual e cineasta, desenvolve suas pesquisas em vídeo, desenho, fotografia e instalações. É doutoranda ainda, doutoranda no Le Fresnoy, que é um estúdio nacional des arts contemporains, na França. E, ao longo de sua carreira, participou de residências artísticas em instituições brasileiras e internacionais, assim como de exposições, entre as quais a individual With Burning Love, em Vila Belleville, na França, e a mostra coletiva Ensaio de Tração, na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Atualmente desenvolve seu primeiro longa-metragem, o documentário experimental A Mala da Noite. Janaína vai poder falar para nós, então, desse processo de construção do Curupira e a Máquina do Destino. Jorge Bodansky é formado em cinema pela Escola de Design de Ulm, na Alemanha. Iniciou sua carreira como fotógrafo. Nos anos 70, a partir de Iracema, uma Transamazônica, passou a trabalhar como diretor. Desde então, dirigiu, entre muitos outros, a série Transamazônica, Uma Estrada para o Passado, de 2021 para HBO, e o filme Amazônia, a Nova Minamata, de 2022. Esse ainda não foi finalizado. Está pronto, mas não foi lançado. Atualmente assina uma coluna em vídeo na revista Zoom, do Instituto Moreira Salles, e na revista Amazônia Latitude, da Florida State University. Eu vou começar essa conversa,
primeiro, eu fico pensando como é para Jorge falar sobre Iracema, porque eu acho que há 40 anos você fala sobre esse filme. 50. 50. É. E eu fico pensando, que perguntas eu posso colocar a você, que há meio século fala sobre essa obra, que é uma obra, um dos filmes incontornáveis da história do cinema brasileiro, né? É um filme absolutamente pioneiro, no sentido estético, político, formal, né? Porque, como vocês viram, é um filme que vai usar, né, de um dispositivo ficcional, que é a escolha de um ator, né, um ator conhecido do grande público na época, Paulo César Pereio, como esse intermediário, esse mediador, né, da realidade brasileira ao longo da Transamazônica, né? Então, quer dizer, o Iracema ele se utiliza de um dispositivo ficcional, né, mas produz um efeito documental, na medida em que o Pereio também se transforma em um entrevistador de documentário, de algum modo, né? E aí todo o encontro com a Edna de Cássia, a Iracema, também é muito singular, né? Na medida em que ela não é uma atriz profissional, mas que é levada a esse papel, tendo que assumir toda a sua precariedade, no sentido da precariedade da construção do personagem e da sua própria situação ali social terrível, né, de exploração sexual. Então a gente pode dizer que Iracema é uma ficção documentária e que Curupira e a Máquina do Destino talvez seja uma fábula documental, né? Porque aí é uma outra, a Janaína, é uma outra, né? Você vai também levar essa ideia de uma personagem ficcional, né? Trabalhando com uma, suponho eu, não atriz, que vai encarnar também a releitura de Iracema, mas já no encontro com essas outras entidades mágicas da floresta, né? Então, acho que esse elemento de fábula, ficção, documentário, enfim, são duas obras que estão nesse trânsito, né? Como dizia também Jean Rouch, que é um etnólogo e pai do cinema verdade, né? A ficção é o único caminho para se penetrar a realidade, né? Então, sem esse tipo de dispositivo ficcional, essa realidade ela não imprime na tela. Então, eu queria começar pelo Jorge, né? Porque eu não conheço suas séries mais recentes. E Iracema te transformou num diretor de cinema, né? Então, como que foi esse processo desses últimos 50 anos, pensando também na própria transformação, né, do seu trabalho como diretor e a transformação da própria floresta, porque tudo que é flagrado no filme só se intensificou tragicamente, né, nas últimas décadas. É interessante que você citou o Jean Rouch. O Jean Rouch foi meu grande inspirador, né, para todo o meu trabalho, né, a partir que isso tudo começou. O Jean Rouch pôde fazer o que fez porque as câmeras, que antigamente não eram blimpadas, faziam barulho, não permitiam a gravação do som direto e também não tinham equipamento sincronizado com a câmera. Então o Jean Rouch foi o primeiro a utilizar isso. Um gravador chamado Nagra e uma câmera blimpada que com sincronismo permitia um som direto. Isso transformou o documentário, né? Então criou esse documentário Verdade, né? E quando eu conheci o trabalho do Jean Rouch, na época tinha a Sociedade Amigos da Cinemateca, nos anos 60, né? Foi que abriu meu olho, né, para poder fazer cinema a partir daí. E o Iracema, ele usa exatamente essa abordagem que o Jean Rouch criou dentro daquele antropólogo, ele nem era cineasta originalmente, e ele deixou os atores dele, as pessoas que ele retratava, livres para se reinterpretarem, né? E o Iracema é uma espécie de continuação disso, do trabalho do Jean Rouch. Mas, voltando agora à questão do próprio filme, eu trabalhava como fotógrafo, era fotógrafo de imprensa. E numa dessas viagens eu trabalhava para a Realidade, era freelancer da revista Realidade,
o repórter foi fazer uma matéria na Belém, Brasília, em Paragominas, e me deixou esperando lá enquanto ele ia pesquisar a matéria, que acabou não acontecendo. Eu fiquei 2 ou 3 dias num posto de gasolina, na beira da estrada, esperando o repórter voltar para saber o que eu ia fotografar. Enquanto isso, observando o que estava acontecendo ali, naquele posto de gasolina, né, eu vi 2 personagens que me chamaram a atenção, os choferes de caminhão e as menininhas que eles traziam, que se prostituíam na estrada e eram levadas adiante. Eu pensei, se um dia eu contar a história dessa estrada, vai ser através desses 2 personagens. Eu nunca tinha dirigido um filme na época. Enfim, depois de 6 anos, eu consegui convencer um produtor da televisão alemã a fazer essa história, né? E ele me disse o seguinte: olha, é muito bonita a história que você está me contando, mas me traga algo concreto, alguma coisa para eu ver. Aí eu saí aqui de São Paulo com meu Fusquinha, com o meu parceiro na época, o Wolf Gauer, e o Orlando Senna, que foi meu co-diretor do filme, e fomos para a Transamazônica. E eu carregava naquela época sempre uma Super 8, que era uma espécie de caderno de notas para mim. Porque eu filmava, ia para a Alemanha, para os correspondentes levavam isso para fora, e eu ficava sem nada para mim. Então, o Super 8 era meu caderno de notas. E eu fiz essa viagem com a Super 8 e anotei tudo que eu vi na beira da estrada. E não editei, porque o Super 8 é muito ruim de editar, né? E mudo ainda por cima. E mostrei, colei as fitas simplesmente, um Super 8 de 20 minutos, mostrei para o produtor da televisão alemã, de um programa experimental, tarde à noite, aquelas coisas. E ele ficou fascinado, ele falou: olha, se você me garantir essas imagens no filme, aí eu produzo o filme para você. Eu falei: não, é só virar a câmera para a beira da estrada que as coisas estão acontecendo lá. Foi assim que o Iracema começou, né? E, coincidentemente, esse canal de televisão faz 60 anos esse ano, e escolheram um filme para cada década do programa, né, o ZDF, o segundo canal da TV alemã, e da década de 70 escolheram Iracema para mostrar. Mas você disse uma coisa que sempre acontece quando eu exibo o filme, não de agora, desde sempre, né, que tudo aquilo que o filme mostra, absolutamente tudo, só piorou. Mas isso vem desde a época que eu filmei, quer dizer, a cada década se fala a mesma coisa. Puxa vida, né? Tudo aquilo, tudo, trabalho escravo, ocupação a violência do campo, a prostituição, os incêndios, né? O gado, enfim, tudo, você pode ver hoje que só aumentou, né? Quer dizer, nada se resolveu. A Transamazônica era o grande projeto da ditadura militar dos anos 70, né? E a gente pode ver que vamos dizer, a visão dos militares, ou a forma de ocupação que os militares tinham na época, continua igual. Quer dizer, não mudou. É nessa situação que a gente se encontra. Obrigada, Jorge. Interessante saber que foi um filme feito para televisão, né? Foi para um programa de televisão. Ele não foi previsto ser um filme de cinema. Isso aconteceu depois, né? Ele foi convidado para o Festival de Cannes, e aí eu tive que ampliar ele para 35, ele foi rodado em 16. Na época era uma coisa muito cara, enfim, conseguiu fazer, ele foi para Cannes, e aí não parou mais. Mas no Brasil, quando passou na televisão alemã, o adido militar, era 74, no auge da ditadura militar ainda, o Itamaraty mandou um telegrama para a TV alemã dizendo que o filme não era brasileiro, né? Então ele ficou meio apátrida esse tempo todo, mas eu falei: então bota Panamá, o que quiser, não importa, né? O filme está aí, a nacionalidade do filme é secundária. Uhum. Isso é uma outra. Mas foi que a censura usou esse pretexto, né? Eu não tinha o CPD, o Certificado de Produto Brasileiro, porque foi revelado fora. Eu não tinha nota fiscal do laboratório para requerer isso. Eles usaram isso um pretexto de, na realidade, não censurar, mas não considerá-lo brasileiro, né? Eu sei que um dia eu estava assim, tanto saco cheio dessa história, né? Falei: bom, vamos definir isso. Eu peguei as latas de filme, 16, fui para Brasília, Ministério da Justiça, no departamento de censura, botei as latas na mesa e falei: agora me diga, está censurado ou não está censurado esse filme, né? Falei: nós não podemos mexer porque não é brasileiro. Bom, o filme ficou clandestino, então, muitos anos, né? Tem outra curiosidade também, ele não ficou clandestino, porque havia na época dos anos 70 e 80
um movimento cineclubista muito forte e muito engajado no Brasil inteiro. E o filme circulou com algumas cópias em todo o Brasil, dentro do âmbito do cineclube. Tinha até uma distribuidora, Dina Filmes, na época, que distribuía os filmes, porque não tinha o vídeo, então eram projeções feitas em 16, semi-clandestinas, né? Porque os filmes não passavam pela censura, né? Eram exibidos nos cineclubes, nas igrejas, nos sindicatos, nos diretórios estudantis, né, os MDAs, Movimento de Defesa da Amazônia, todos eles tinham o seu cineclube. E esse cineclube era uma rede que funcionava muito bem. Então o filme circulou, eu diria que circulou até mais, depois que ele foi liberado pela censura. Aí pegou aquela distribuição da Embrafilme, né, que foi um desastre, mas o filme tinha sido visto já por toda uma geração, naquele momento que importava mesmo. Muito interessante. E Janaína, como que foi esse encontro seu, né, com Curupira, Iracema e também a França, né, porque tem os dois filmes, na verdade Curupira também não é um filme brasileiro, né? Eu não tenho CPB, eu tentei tirar, a Ancine não me deu, porque ele foi produzido pela França. Mesma coisa também, não conseguiu o CPB? O CPB foi negado, meu CPB, foi arquivado meu processo. Bom, eu estava fazendo essa residência, né, o Frenoir, que é essa instituição que eu faço esse doutorado, é um centro de arte contemporânea que funciona quase que como uma produtora. Então, eles produzem 2 trabalhos em 2 anos para os estudantes que são selecionados para estar lá. E esse filme da Curupira foi meu trabalho de 2º ano. Então, você tem ali um orçamento, né, para fazer o trabalho, os laboratórios, as estruturas de finalização e a liberdade para você fazer o trabalho que você decide fazer dentro de uma janela de tempo super curta, que é de 8 meses, assim, desde a concepção até você entregar o trabalho pronto. E dentro do meu trabalho como artista plástica, eu venho das artes plásticas, né? Eu fiz faculdade de artes e de jornalismo, mas o cinema veio mais tarde, porque o Frenoir é um centro de arte contemporânea, mas que é mais focado no audiovisual. Então, eles produzem muitas coisas de cinema, mas sempre esse cinema mais experimental, que fica um pouco nesse lugar híbrido, que fora do Brasil é bem mais natural do que aqui. Aqui ainda é um pouco mais dividido, eu sinto, assim, o mundo do cinema e o mundo da videoarte. Assim. E fora do Brasil isso é um pouco mais mesclado. E aí, dentro do meu trabalho como artista, eu já trabalhava com fábulas, mitologias, arquétipos. Então, eu já tinha feito uma pesquisa super longa sobre a figura do lobisomem. O primeiro filme que eu fiz lá chama Licantropia e é sobre a imagem do lobisomem, mas não é um filme de terror, é um ensaio sobre como essa imagem... Licantropia. Que é o nome de uma doença mental que foi cunhada na Idade Média de uma pessoa que acreditava que era um lobo. Então, ela sofria de licantropia. Um pouco para dar uma forma para esses limites entre o humano e o não humano, né? Então, isso já era um assunto. E aí, eu comecei a fazer... chegou o momento de começar a pesquisa desse filme de 2º ano, em 2020, quando a gente estava... Né, o Brasil, enfim, estava num momento bem tenso, né, do governo anterior, e assim, os números de desmatamento e de queimadas, o Dia do Fogo, era muito intenso o que a gente via na nossa frente, totalmente escrachado, e a gente só via aquilo lá se destruindo na nossa frente, né? A Amazônia, a cultura, tudo que estava acontecendo sendo desmontado. Então, eu queria continuar dentro dessa chave, dessas figuras, mas tentar falar um pouco sobre o que estava acontecendo, né? Agora e desde meio século atrás. E aí cheguei nessa imagem da Curupira e fui pesquisar a genealogia do mito, da criatura, como que ela foi, né, forjada ou reproduzida até os dias de hoje. E aí eu pensei, pensando nesse roteiro, eu pensei que, tudo bem, tem essa Curupira,
mas ela tem que ter um encontro com algo concreto do presente. Eu pensei, o que é o futuro, o que pode ser o mais presente, assim, porque eu também não queria fazer uma Curupira que tivesse na floresta, eu queria que fosse uma Curupira das estradas, vindo também desse projeto nacionalista de, enfim, cortar a floresta. E aí eu achava que tinha que ser uma menina jovem que tinha que buscar a Curupira e tinha que encontrar a Curupira. E aí eu fiquei um tempão pensando quem é essa menina, como que eu vou fazer essa menina, qual que é a história dessa menina. E aí uma hora veio falando, mas essa menina já existe. E ela é um personagem do cinema brasileiro e é a Iracema. Então primeiro eu estava buscando quem seria essa menina que iria encontrar a Curupira. E aí eu entendi que ela já existia e que era muito mais interessante trabalhar com uma peça histórica do cinema e trazer ela para a realidade, que é literalmente o nome do lugar onde a gente filmou, é o Distrito da Realidade, que é uma cidade que fica no Arco do Desmatamento, no sul do Amazonas. Então é isso, assim, a realidade existe, né? Trazer esse fantasma da Iracema, porque aí eu tinha assistido o filme do Jorge na faculdade, né? Uma vez a gente conversando, ele até me perguntou, mas como que você conhece meu filme? Eu disse, não só eu, né? Mas continua sendo uma peça incontornável, como você diz, Ilane, e, enfim, histórica mesmo, um documento da história do cinema brasileiro. Então também era reencarnar isso agora no presente. E aí eu tentei partir um pouco de onde o filme do Jorge termina, que é lá naquela beira de estrada. Agora o Tião Brasil Grande não está mais trazendo madeira, está trazendo boi, o gado, né? E a Iracema fica ali na beira da estrada. E aí eu pensei que a Iracema continua ali na beira da estrada, né? Todas essas meninas que seguem vivendo essa vida, que só piora, são todas elas Iracemas, tanto quanto a Iracema que a Edna faz. E aí a gente foi para a realidade para filmar. E teve um dia de casting, então fomos buscando quem poderia ser essa Iracema. E aí encontramos a Vitória. Então também outra coisa bonita que agora a Iracema é encarnada pela Vitória. Assim, ficou. Podiam fazer um encontro das Iracemas, né? Sim, podia. Sim. Eu trouxe uns storyboards que eu fiz, assim, uns desenhos. Mas eu fiquei pensando que a realidade é esse lugar onde os fantasmas e as pessoas encarnadas, vivas, convivem. Então, o gado, fantasma, segue lá. A baleia do Vidas Secas aparece. Tem uma hora que ela cruza, aí eu coloquei a voz do Fabiano falando baleia, uma hora no filme, quando ele está chamando ela. Então, eu fui tentando trazer todos esses fantasmas que acho que continuam vagando na história e na concretude do presente, assim. E que é uma referência interessante, né? Porque a história também do cinema brasileiro, da literatura brasileira, né? São releituras, né? Essa é uma imagem de Cubatão, que eu fiquei pensando o que seria Curupira, talvez hoje em dia. E aí eu achei que talvez uma dessas Curupiras seriam esses fogos industriais que ficam assim. Então essa foi uma parte da pesquisa. E aí eu termino o filme com uma frase que é do álbum do Clube da Esquina, que fala que a chama não tem pavio, pensando que a Curupira é essa chama que não tem um pavio, né? Então pensando essa Curupira sequestrada pelo progresso, essa Curupira que funciona como esse fogo autônomo que não precisa de um pavio, que ela só existe assim. Aí esses são uns desenhozinhos assim, porque do jeito que eu trabalho, eu sempre penso primeiro nas imagens que eu quero construir na tela, e aí depois eu vou tentar meio encontrar como que elas se conectam, assim, eu escrever essa história entre elas, mas o começo do filme foi mais através dessas cenas que eu queria realizar, assim. Então é isso, a estrada BR-319, que também é conhecida como Estrada Fantasma, porque ela também tem uma história que ela conecta Manaus a Porto Velho, então o sul, o norte ao centro, assim, mais do Brasil. E antes da estrada existia essa linha reta que aparece no drone, né?
todo o comércio, mercadoria, tudo circulava pelo Rio Madeira, que fica logo ao lado, e super funcionava. Mas aí a estrada foi construída, e com a estrada vem todos os problemas que a estrada traz. E aí as empresas de barco começaram a perder muito dinheiro, porque agora eram os caminhões que estavam levando as coisas. Então, eles fizeram ali um conluio e explodiram a estrada inteira. Aí ela ficou de barro, então ela desapareceu. Aí depois ela foi reasfaltada. Aí depois ela também é desfeita, porque é sempre um asfalto que eles chamam de casca de ovo, que é um asfalto só para... A cada novo governo vem a nova promessa de... E uma das bandeiras do governo Bolsonaro era também o reasfaltamento da BR-319. Então, assim, quando você circula ali, essa era a grande bandeira. Não, essa estrada vai ser asfaltada. Eu fiz uma primeira viagem, né, para a realidade, para começar a fazer os contatos com as pessoas. E aí depois eu voltei lá para filmar. Então, são as fotos que eu fui tirando, fotos de Google Street View, assim. Mas esses desenhozinhos, assim, do bar, etc., foi antes de ir para lá. Então, primeiro eu fiz os desenhos, depois eu fui para lá e fui achar esses lugares... até essa frasezinha, é preciso pecar em dobro para o planeta não explodir. É a Helena Inês que fala, esqueci agora qual que é o filme, que ela fica saindo, ela sai de um quarto, ela fica gritando, é preciso pecar em dobro para o planeta não explodir. É Ângela Carne e Osso? É Ângela Carne e Osso. O filme com Jô Soares. É isso. Vamos chamar. Gente... Mas é isso, assim, são meio que esses contrafeitiços, assim, sabe? Essa de cima é uma montagem da Curupira que eu fiz numa estrada, do que poderia ser, né? Talvez essa Curupira vagando nas estradas. Embaixo pensei que, se um dia uma Curupira aparecer na estrada, essa imagem, o lugar onde essa imagem vai ser vista primeiro vai ser no WhatsApp, então, assim, vai ser isso. Essa cena, né, onde a Iracema do Jorge sai no caminhão e tem esse embaixo no para-brisa, no para-choque do caminhão tá escrito do destino ninguém foge. Aí eu refiz esse adesivo numa gráfica aqui em São Paulo e colei lá no caminhão que a gente filmou. E no final eu fiz só um adesivo. Aí na hora de colar eu falei, se eu colar isso eu tô morto. A gente perdeu a cena, porque eu não fiz mais de um, né? Mas no final ficou retinho. E eu também gosto de pensar que esse caminhão agora ficou lá circulando com isso no para-choque dele, do destino ninguém foge. Esse caminhão segue lá circulando nas estradas. Então essas coisas continuam acontecendo. Aliás, uma curiosidade, Jorge. Essa frase do caminhão, do Tião Brasil Grande, ela era a frase do dono do caminhão mesmo? Ela estava no caminhão. Estava no caminhão. Já estava. Que naquela época era muito comum colocar frases nos caminhões, né? E depois nos para-choques de borracha atrás, né? Para não levantar barro, também tinha aqueles desenhos bonitos e sempre com frases também. Eu gostava disso, eu colecionei essas frases, mas a frase que a gente usou, o caminhão que a gente alugou para o filme, já veio com essa frase pronta. Que enfim, terrivelmente profética, né? Porque esse destino é o destino da própria floresta, né? Uhum. E agora, uma coisa engraçada, o Tião Brasil Grande não sabia dirigir, né? O Pereio não sabia dirigir caminhão. Pereio é uma figura, né? Escolhi o Pereio por várias razões. A primeira, porque ele representava aquela ironia, né? Um cara que tinha coragem de enfrentar o regime na época, né? Ele era ator da peça Roda Viva, do Chico Buarque, que foi invadida pelo PCC, enfim, era um cara que representava uma luta. E o outro que era gaúcho, e praticamente a totalidade dos choferes de caminhão, até hoje, no norte, vem do sul. Né? Então, ele passava uma verossimilhança, né, falando aquele sotaque gaúcho, e eu não queria uma coisa assim que perturbasse a ordem natural das coisas. Eu queria que as pessoas aceitassem ele mesmo, como se fosse um chofer de caminhão. E aí, quando vamos rodar a primeira cena em Belém, que ele tinha simplesmente que andar com um caminhão, um pedaço, ele ficava olhando para mim lá em cima do caminhão, e eu, peraí, vamos embora, toca esse caminhão, o que está... Ele olhava, mas o que está acontecendo? Peraí, eu não sei guiar. Aí eu falei, peraí, como é que você aceita o papel do chofer de caminhão e não sabe guiar? Ele falou, se eu tivesse dito para você que eu não sabia guiar, você não me contrataria, né? É verdade. Então, todas as cenas do caminhão em movimento são fake, mas ninguém percebe. Qual a importância da ficção para criar um documentário? Essa coisa de ficção documentário, não existe uma resposta para isso.
né? Eu acho que não existe essa divisão. Essa divisão foi criada por uma razão quase que comercial, né, de distribuição de cinema, mas na realidade ela não existe, né, porque não tem assim uma fronteira de dizer isso é ficção, aquilo é documentário. No caso do Iracema foi muito interessante, porque quando era um festival de documentário, eu apresentava ele como documentário, ninguém questionava. Quando era um festival de ficção, eu entrava como filme de ficção, também ninguém questionava, entende? Então, na realidade, essa pergunta não dá para responder, eu acho, do meu ponto de vista. Uhum. Porque o pessoal da historiografia, né, quando você faz qualquer intervenção, é uma coisa que sempre gera discussão, né, como documento histórico. Mas não existe não intervir, né? Por mais que você queira registrar uma coisa, você está intervindo, simplesmente pelo ângulo que você está olhando. Então, se essa intervenção parte do real, mas ela se transforma numa ficção a partir do momento que ela é captada pela câmera, tanto faz se está acontecendo na verdade ou se foi criado. Bastou ligar a câmera que já é uma perturbação da realidade, né? Você já está criando uma realidade que não existiria sem a câmera, né? A câmera tem uma função... O cinema documentário começou justamente com uma ficção, né? Porque o Flaherty fez o primeiro assim chamado documentário, né, que se deu o nome de documentário ao cinema por causa do trabalho dele. Ele retratou uma família de esquimós, o filme queimou, o laboratório estragou o filme, ele teve que refazer a cena. Então ele pegou essa mesma família que ele já tinha filmado e reencenou a cena que ele já tinha feito, que perdeu. Então o primeiro documentário já é uma encenação. Na literatura, essa fronteira é mais fluida, né? Você não fica cobrando esse rótulo, é ficção ou é verdade, né? Eu acho que tem que ser verossímil, né? Tem que parecer verdade, né? A indicialidade da imagem cinematográfica tem um ponto de ancoragem que é muito forte. Mas Felipe Goifman, que é fotógrafo, também um dos palestrantes aqui das jornadas, perguntou qual é o papel, papel da ficção para o documentário, né? Nós podemos inverter, qual é o papel do documentário para a ficção, né? E qual a importância dessa extrema sexualização da menina, né, da prostituta, até para levantar o filme, digamos assim, para criar mais interesse? É proposital? Não, esse filme foi feito para um programa da televisão alemã, tipo um Globo Repórter, né? Um programa bem experimental, passava a noite, tarde. Então não se pensou em que esse filme se tornaria um filme de cinema. Se pensou que passaria no programa e morreria ali, né? Mas aí aconteceram uma série de coincidências, que era quarta-feira à noite, inverno na Alemanha, deu uma nevasca e tinha um jogo importante no canal concorrente. E esse jogo foi cancelado de última hora por causa da nevasca. Aí quem ligou a TV naquela noite viu Iracema. E aí alguém viu e indicou o filme para o Jean Rouch, e o Jean Rouch indicou o filme depois para o Festival de Cannes. Aí eu tive que ampliar o filme para 35, porque naquela época não se exibia 16mm em mostras, em festivais, né? Aí começou uma carreira desse filme que não foi prevista em momento algum. Então, vamos dizer, o lado sensual, se você quer dizer, do personagem, ele não foi previsto nesse sentido, né? Foi previsto a partir da realidade mesmo, que as meninas são assim lá, né? Ela não era prostituta, mas ela vinha do meio que poderia se tornar prostituta e elas se comportavam assim, né? E o fato de se prostituírem não quer dizer que elas eram execradas pela família. Isso tudo se mistura ali, né? É uma forma de sobrevivência. E é interessante que ela, na época, ela não se via como índia. Tanto é que no filme ela fala, né, ironiza isso, e no final do filme tem uma cena que ela está enxugando as lágrimas, que eu pedi para ela servir numa lanchonete ali, de beira de estrada, e tinha 2 índios disfarçados, com óculos escuros, que não queriam ser reconhecidos como índios. E ela se recusou: eu não vou servir índio. E aí eu dei uma bronca nela, ela chorou e não serviu, né? Estava chorando de verdade, porque ela não queria fazer essa cena. E aí, muito depois, ela disse: que coisa engraçada, eu sou índia e não me enxergava como índia, né?
E hoje ela se enxerga como índia, e ao contrário, né? Ela tem orgulho disso e talvez seja a primeira protagonista indígena do cinema brasileiro. Ela hoje é uma senhora, vovó, mas está muito bem. A Edna. Ano que vem o filme faz 50 anos e eu pretendo trazê-la para cá para fazer uma homenagem ao filme, né, com ela. Boa noite. Bom, primeiro eu queria agradecer ao museu pela oportunidade de conhecer essas duas obras maravilhosas que retratam tão bem a minha região. Eu sou paraense, sou amazônida, sou do interior e, especialmente no seu filme, Jorge, eu revi boa parte da minha infância, porque em frente à minha casa tinha um desses bordéis da beira de estrada. Meu pai e meu avô foram donos de serraria no interior, não na Transamazônica, né? Porque a Transamazônica foi uma região de colonização do INCRA, mas também o governo do estado do Pará tinha sua região de colonização, que era na PA 150, aonde eu morava. Então, só para interromper, desculpa, o filme foi filmado na PA 150, não foi na Transamazônica. Então... A Transamazônica estava em construção e os militares fecharam isso, era impossível de entrar. Então a gente filmou na PA 150. PA 150. Então, exatamente, né, no meu lugar de fala, né? E eu queria aproveitar, não para perguntar, porque senão eu vou trazer muitos gatilhos aqui, mas para dizer que uma frase me impactou muito, que é quando ele diz assim, a Amazônia ainda não encontrou a sua vocação. Isso me incomoda como amazônida, né? Porque eu sou descendente de judeus marroquinos por parte de pai, mas por parte de mãe, eu sou filha de um casamento entre o seringueiro e o seringalista. Então, de um lado eu tenho um avô português, do outro lado eu tenho uma avó, filha de caboclos amazônicos. Então, essa miscigenação é que forma o povo amazônida. E quando alguém diz que a gente não tem vocação, isso é uma punhalada na nossa alma, na nossa cultura, na nossa história, na construção do nosso território, que é tão plural. Né? E eu vejo quanto isso é uma inverdade quando eu vejo o açaí misturado com granola em todo o país. Gente, isso é uma ofensa para qualquer paraense. Me desculpem, mas o açaí, já basta a nossa castanha, que deixou de ser do Pará para ser do Brasil, que foi despatriada, porque o Pará é um país. Né? Desculpem o bairrismo, mas lá é uma tradição, uma cultura muito diferente do que a gente vê. E parece que só no século XXI as pessoas acordaram para isso. Eu trabalho na extensão rural pública, sou médica veterinária, não tenho nada a ver com a parte de política, de artes e nem de história. Estou aqui pela minha história pessoal, mas assim, quero dizer para vocês, e trazendo da minha profissão, dizer que 100% do cacau produzido no mundo tem DNA da Amazônia. E ouvir uma frase de dizer que a Amazônia não tem vocação? Não tem vocação? Agora, o que a gente tem hoje é um povo pobre, vulnerável, sem saneamento básico, sem meios de vida. Então, é muito bom falar em preservação da floresta, é ótimo, a nossa maior riqueza é essa. E a nossa maior vocação está nela, mas ela precisa gerar qualidade de vida para o nosso povo, não o que a gente viu nessa realidade que eu vivi. Não porque foi a minha vida, mas porque foi o que eu vi ao redor dos meus primeiros 7 anos de vida. Então, eu sei que o que está aí é real. E isso permanece, isso traz consequências hoje, no século XXI. Por quê? Por causa dessa máxima de que não existem pessoas na Amazônia, de que tem que trazer gente de fora para a Amazônia, de que tem que trazer outra cultura para a Amazônia, de que tem que trazer outro modo de vida para a Amazônia, de que tem... Não é isso. A gente tem que ser respeitado pela história que a gente é. Estamos no Museu Judaico, nós somos a 2ª maior comunidade judaica do Brasil.
a mais antiga em funcionamento. Nós temos uma sinagoga de 200 anos que nunca parou de funcionar. Isso para citar uma das culturas que ajudaram a formar o nosso povo. Como é que a gente não é nada? E como é que a gente não tem vocação, né? Então, eu quero deixar isso aqui como uma contribuição à obra de vocês, dizer o quanto ela é importante para esse debate, para esse discurso. Belém vive hoje às vésperas da COP30, onde todos os países do mundo vão estar debatendo a questão da mudança climática. Mas e a questão da valorização do povo da Amazônia? Em que mesa vai ser debatida? Porque hoje o que a gente vive é consequência dessa realidade. Tá? Então, muito obrigada por vocês deixarem registrada essa obra, que é de extrema relevância para a nossa história. Obrigada a você, Karine, pelo testemunho. É claro que o Tião Brasil Grande, ele é um personagem alegórico, né? É um gaúcho, né? Com esse nome de Tião Brasil Grande. Então, um caminhoneiro que vai cruzar o país, vocalizando, né, os slogans da ditadura militar àquela época. Então, é importante entender essa dimensão alegórica do filme, porque muito interessante a sua contribuição, mas eu vejo hoje como professora de cinema e na área do documentário que as novas gerações, hipersuscetíveis, né, também nas suas sensibilidades, elas se sentem profundamente incomodadas pelo filme, sem entender que esse incômodo é parte de uma provocação, de um gesto de denúncia e de um gesto criador, porque essa é a grandeza do filme. Ele denuncia uma situação, ao mesmo tempo que ele inventa um método radicalmente experimental, novo, né? É claro que tem a influência do Jean Rouch, mas ali é uma mistura que acontece absolutamente singular. E as novas gerações têm muita dificuldade. Elas se sentem, quando a Edna de Cássia, quando a Iracema é agredida, violentada verbalmente, né? Eu vejo, né, jovens alunas se sentem muito incomodadas e não querem ver o filme. Mas eles acham como se o diretor endossasse. Exato, porque hoje se lê a cultura como... Esquece-se que existe uma mediação, que é a mediação da câmera, do escritor, né? Quer dizer, não significa que você faz um filme como esse, não significa que o diretor está endossando essa opinião. Os seus alunos não entendem isso? Não só são os meus, porque eu converso com colegas professores. É um problema geracional, isso é muito sério hoje. É verdade isso, né? É incrível. Não é uma experiência pessoal. Oi? Hiperidentificação, uma projeção narcísica, assim, identitária absoluta. Então, Jorge, estava sobre essa recepção crítica, quer dizer, essa tropeçada, que a pessoa não consegue ler o filme, né? Eles vão fazer uma leitura que eu acho totalmente equivocada. Total, uma leitura puramente indicial, como se aquilo não fosse uma mise-en-scène. Então, é uma encenação, né? Quer dizer, a câmera, a equipe e o Péreio, ele instaura uma certa teatralidade, não é? Agora, o que é muito interessante, você inclusive fez um documentário sobre Iracema em 2005, né? Era uma vez Iracema. A gente fez, quando lançou o DVD, a gente fez esse documentário. Que é muito rico. Uma espécie de making-of a posteriori. Recomendo muito a vocês. O documentário Era uma Vez Iracema está no YouTube disponível. É muito interessante, justamente porque o Jorge vai comentar sobre esse método em que você não chega falando luz, câmera, ação e bate claquete. Quer dizer, você já entra num ambiente, mas sem alarde, né? De modo a construir e, ao mesmo tempo, flagrar uma certa situação, né? Então, esse documentário está disponível. Quantas pessoas de equipe lá que você... Umas 6 pessoas, era uma Kombi, né? Todos cabiam numa Kombi. E a gente saiu de São Paulo com essa Kombi e voltou com essa Kombi. Boa noite. Noite. Queria fazer um comentário. Achei cenas chocantes. Eu nasci no Pará, mas oriunda da minha família, de uma cidade que é Altamira, mas eu tive a sorte de nascer na capital, vovô fretou um voo e eu nasci na capital. E sou erradicada aqui em São Paulo, sou parente da Karina, somos primas. E
algumas cenas me chocaram profundamente. Foi muito interessante essa cruzada de Curupira com a Amazônia. A realidade não mudou, continuam botando fogo, levando as toras. E a minha mãe me falou, uma vez, ela foi falar assim, nossa casa viviam levando meninas para serem criadas pelo meu avô. E também elas chegavam, quando ele chegava de barco nas cidades do interior, então para elas terem algum tipo de alimento ou subsistência, elas pediam sacolas de comida, hoje seria uma cesta básica para ele, e davam, se ofereciam enquanto a sua parte sexual. Então, foi abordada uma realidade cruel, dura, que não mudou, mas uma coisa que você falou com tanta propriedade, Jorge. A personagem encontrou a sua identidade, porque ela não queria servir índios, mas hoje ela está refeita com isso. Ela se sentia talvez escrava dos seus próprios irmãos étnicos. E ela encontrou a identidade dela como ser através do trabalho. E o porquê do Curupira? O Curupira é um agente que ele anda para trás, né? Ele tem os joelhos e os pés voltados para trás. Fazendo uma analogia muito profética a esse personagem, esse nome Curupira, porque ela não avançou, ela piorou para aquela região. Então, nós estamos aqui hoje debatendo coisas cruciais e como, em vez de serem influenciados, nós podemos ser influenciadores. Essa mostra deveria voltar para ver que nós ainda não avançamos, estamos precisando avançar mais. Eu entendo a dor da Karine, embora morando aqui em São Paulo, mamãe conta essas histórias, que as meninas se prostituem cedo e que são sujeitas a todo tipo de violência e que realmente a gente tem algo palpável, independente dela ser uma ficção, que são uma historinha paralela, ela é uma realidade, é um documentário histórico que deveria ser levado ao mundo num momento tão importante como a Karine comentou, que está sendo discutido lá. Será que estão vendendo o nosso país? Nossas matas, nosso povo, vendendo a nossa identidade? Então, muito, muito contemporâneo. Não importa que tenha, vamos brincar, né? Não importa que tenha mais de 18, né? Porque até os 18 todo mundo luta para ter, passou os 18, a gente fala, poxa, vamos voltar. Não importa quantos anos tem a obra, ela é altamente contemporânea. De tudo isso, resgatar a identidade indígena. E o Curupira, muito bem representado por aquela neblina imensa, suja de Cubatão, que degrine uma imagem linda do litoral brasileiro, que é o litoral paulista, que a gente tem que passar por esse fogo horrendo quando chega lá. E o fogo continua consumindo, mas que ele tem que consumir dentro da gente uma vontade terrível de mudar esse cenário. E nós estamos aqui debatendo isso para sermos os agentes transformadores. Eu quero agradecer a Karine, ao museu, a essa oportunidade de fazer um comentário de algo tão inspirador, porque para frente que a gente possa realmente não fugir do destino. E não fugir também significa transformar o que não está bom em coisa ruim em coisas boas. Tá bem? Muito obrigado, viu? Queria fazer uma pergunta, porque a exposição Judeus na Amazônia, eu vi faz uns anos atrás, no Centro de Cultura de Israel, uma exposição sobre a imigração judaica no começo do outro século, que vem, os homens entram na mata para ser seringueiros e as mulheres costureiras, e depois mandam os filhos para Belém. Tem todo um ciclo judaico ali, eu não sabia que tem uma sinagoga tão longeva. E aqui hoje eu estou vendo com o nome Judeus na Amazônia, 2 judeus que há 50 anos atrás e agora estão retratando algo que de alguma forma tem identidade judaica na medida do genocídio judaico e tantos outros, também os de sempre da Amazônia. Se isso tem um link, se vocês veem alguma atuação mais importante na medida dessa identidade, genocídios acontecendo no nosso país, e nós somos, de alguma forma, sobreviventes de genocídios.
Tem algo que pesca com o nome Judeus na Amazônia hoje? É uma pergunta difícil de responder, mas eu acho que se a gente vê vários judeus, né, que retrataram a Amazônia, acho que um exemplo muito claro é a Cláudia Andujar, né, há sempre a questão do exílio, né? Então você se identificar com os rejeitados, né? A Cláudia com os índios, né? E é inconsciente, não é uma coisa que eu coloquei num ponto de vista assim pessoal, né? A minha chegada à Amazônia foi em função de um trabalho que eu fazia como repórter fotográfico. E não foi assim, agora eu vou me dedicar à Amazônia. Uma coisa foi puxando a outra, e aí até hoje, mas eu não trabalho só na Amazônia, né? Então não é uma coisa consciente, não. Mas eu acho que é uma coisa que acontece com vários artistas que se dedicaram não só à Amazônia, mas os marginalizados da nossa sociedade. Não, para mim também é bem parecido com isso. Eu acho que também é, de alguma maneira, trazer para as lutas atuais, as lutas onde eu estou viva, onde eu posso atuar sobre e fazer algo sobre essas questões. Então, acho que o Fábio, por exemplo, o Fábio Zucker me falou da figura do Dibuk como um lugar que teria essa correspondência com essa Iracema fantasma. Então, essas figuras que também aparecem no judaísmo como esses espíritos errantes. Então, acho que sim, isso tudo também se conecta nesse sentido. E o Curupira, pegando a questão... Curupira seria esse Dibuk? Eu acho que Curupira, né? Eu acho que tanto o Curupira quanto a própria Iracema. Pensar que essa Iracema ela tem vários corpos, né? Tanto que nos créditos, quando eu fui fazer os créditos, eu coloquei todas as meninas que aparecem no filme, todas elas são as Iracemas. Então eu acho que tanto é isso, assim, essas criaturas marginalizadas, tanto a Curupira, que é expulsa da própria floresta, quanto essas Iracemas que estão sempre ali buscando um jeito de partir, de ir para um outro lugar, de encontrar um lugar que é o lugar delas, né? Acho que é isso, assim, pensar esses corpos que encarnam esses espíritos de trânsito que não conseguem, que não pertencem a lugar nenhum. Minha pergunta era sobre o Dibuk, acho que eu queria que a Jana falasse um pouco, porque ela já tinha me contado, né, dessa referência também, mas acho que já está respondido. Eu fiquei curiosa, é o seguinte, eu vivi muito na Amazônia, mais de 25 anos, né? E sempre ouvi falar o Curupira no folclore local. Você deve ter feito uma pesquisa, né, histórica do folclore brasileiro para encontrar a Curupira, ou foi uma criação sua, a feminização da figura folclórica? Não, foi uma pesquisa. Claro que, assim, falar o Curupira não está errado, né? Quem sou eu para dizer que está errado? Mas acho que também do que eu fui entender através da pesquisa, essa figura como essa força da floresta, mãe da mata, proprietária da floresta, antes de ter uma noção de propriedade, né? Mas esse lugar, essa força, aparece primeiro para o norte do Amazonas. E aí, através do Iangatu, quando o Iangatu vai entrando dentro desse caminho dos bandeirantes mesmo, essa palavra Curupira, que é uma palavra tupi, se conecta com essa criatura que já existia lá, porque tem outros nomes para falar de Curupira, para dar o nome dessa força, que não é Curupira, é um outro nome. Mas o nome que a gente conhece aqui é o nome da Curupira, a palavra Curupira, né? Mas eu quis tentar voltar para esse lugar de força, que aí fica lá, quando eu fui, pelo menos quando eu fui para São Gabriel da Cachoeira, que foi um lugar onde tem essas histórias meio originárias, talvez ou primárias, eles se referem como a Curupira. Então eu quis manter no feminino por conta disso. Eles falam sobre Curupira como uma força, e aí isso fica no feminino. E também teve todo um movimento do folclore, que é exatamente nessa mesma época dos anos 70 e da ditadura, que é também pegar essas forças originárias e
docilizar elas de alguma maneira, transformando em folclore. Então, aí você transforma nesse curupira que a gente conhece como essa imagem travessa, meio, não sei se infantilizada, mas mais docilizada. Tira o poder mais amplo de força e transforma também numa criatura popular, nacional, né? Boa noite. Bom, eu sou paraense. Sou professor da Universidade Federal do Pará, sou titulado da universidade, aposentado. Aliás, eu fui aposentado 2 vezes. Uma vez pelo AI-5, a segunda vez aposentado regularmente, como eu vivo já há mais de 50 anos. E moro em São Paulo há mais de 50 anos. Bom, as minhas palavras são as seguintes. Eu sou antropólogo indigenista. Durante cerca de 30 anos, eu penetrei na Amazônia, nas florestas amazônicas, estudando grupos indígenas. Não só estudei grupos indígenas, mas 90% das minhas pesquisas foram com os indígenas, mas também em comunidades rurais do Caboclo da Amazônia. Então, as minhas palavras são para dar o meu testemunho da verdade, da realidade dos filmes que eu assisti aqui. É um testemunho de elogio aos cinematografistas que fizeram esses filmes. A Amazônia precisa ser mais conhecida. Eu concordo plenamente com o protesto que a minha conterrânea fez aqui. Por exemplo, eu sou um paraense, filho de nordestinos. Assim se constituiu a população da Amazônia, predominantemente com a influência indígena, mas Belém foi porto de desembarque de escravos negros, vindos da África, e vieram os portugueses. Então, é uma mistura de culturas, de sociedades, de biótipos que criaram esta população da Amazônia. Bom, então, ela tem toda a razão quando ela disse que é um erro você não compreender o que é a população da Amazônia. Não era necessário a ditadura militar levar agricultores do Rio Grande do Sul para trabalhar na Amazônia. A Amazônia tem trabalhadores, nós temos lá. Por outro lado, os nordestinos tradicionalmente vão para a Amazônia. Na época da seca, vão para o Pará, vão para o Amazonas, vão para os seringais. Bom, então, é isso. 30 anos fazendo pesquisa no interior da Amazônia. Durante esses 30 anos, nada mudou. Pelo contrário, piorou. Foram 30 anos que eu testemunhei a piora das condições de vida e a piora da sobrevivência da floresta amazônica. A cada ano, mais corríamos o risco de esta floresta ser extinta. Bom, era só isso que eu queria dizer, com o meu elogio aos cinematografistas, belo trabalho que vocês fizeram, testemunhei a essa prostituição, isso é verdade, é uma grande verdade, existe lá. Vi os gatos levando trabalhadores como escravos, o trabalho assimilado ao trabalho escravo, para as fazendas, para cortar as árvores, para os madeireiros. Tudo isso eu testemunhei lá. Isso é verdade, que estava aí no filme. Grande verdade. Muito obrigado pelos filmes. Só voltando na questão da curupira, essa é uma imagem lá de São Gabriel da Cachoeira, é uma criança brincando de um jogo que é curupira, ela está brincando de curupira. Então, e o jogo é se vestir com as folhas da floresta e ficar invisível dentro da floresta. E é quase um esconde-esconde, assim. Então, a visualidade que eu tentei criar era isso, era uma curupira que fosse um pouco essa força da floresta, assim. Janaína, a curupira com os pezinhos voltados para trás, né? E 50 anos depois, 40, depois do Iracema, o Jorge faz uma série para a HBO que chama Transamazônica, uma estrada para o passado. Eu ia comentar isso exatamente então, agora. Eu acho Obrigada. assim, né, uma coincidência que esse símbolo da floresta tem esses pezinhos voltados para trás e que o Jorge, que virou um especialista na Amazônia,
coloque no filme dele que essa estrada, que era chamada O Caminho para o Futuro, e cujo emblema era um trator destruindo a floresta, nós vimos o que deu esse desenvolvimentismo, né? O que ocorreu com as populações, com a própria floresta, e anos depois o Jorge continua com a mesma temática e coloca não uma estrada para o futuro, como era o slogan militar, uma estrada para o passado. Ótimo, eu gostaria mesmo de te perguntar sobre, né, sobre esse processo de retorno. Quer dizer, você não parou de retornar à região amazônica desde então. De algum modo, não foi você que inventou a Amazônia, mas a Amazônia inventou Jorge Bodansky como diretor de cinema, né, no sentido de que você ficou muito ligado, né, à sua trajetória como diretor, ficou definitivamente ligada a essas questões. E conta um pouquinho, Jorge, para nós, o que são esses projetos recentes, né? O último filme que eu fiz, que eu terminei ano passado, chama-se Amazônia, a Nova Minamata. A Minamata é uma cidade no Japão que houve um derramamento de mercúrio nos anos 50, é uma vila de pescadores e esses pescadores tiveram problemas neurológicos terríveis, né? E se descobriu que era justamente o mercúrio que provocava isso. Os peixes absorviam mercúrio, o homem come o peixe e o mercúrio entra no sangue das pessoas. E um médico, quando eu estava fazendo o Transamazônica, uma estrada para o passado, a gente parou numa aldeia Munduruku, havia uma reunião de caciques e tinha um médico ali. Eu simpatizei com ele, a gente começou a conversar, perguntando, mas o que você está fazendo aqui? Ele falou, olha, já há algum tempo a gente nota que estão aparecendo os sintomas neurológicos, principalmente entre as crianças dessa aldeia, aqui na beira do rio Tocantins, que se assemelham com os sintomas que aconteceram em Minamata, no Japão, há 50 anos atrás. Então isso me chamou a atenção, eu falei, olha, dá para a gente ver, vamos dizer, o que aconteceu, né, e o que está começando a acontecer, nem tão começando assim, na Amazônia hoje, que é a questão do mercúrio, que é o grande tema do momento, né, que é uma situação assim, é a ponta do iceberg, é uma situação emblemática do que está acontecendo não só na Amazônia brasileira, mas na Amazônia como um todo. E é um estrago irreversível, e eu acho muito difícil de resolver isso, né? A gente vai ter que conviver com isso um bom tempo até que se chegue a uma possibilidade, porque uma coisa no Japão, uma baía pequena de pescadores, despoluíram um rio, houve uma luta política dessa comunidade, eles conseguiram reverter o processo, fechar a fábrica, serem indenizados. Mas como fazer isso E não é só o garimpo, né? As queimadas, as hidroelétricas também carregam mercúrio para o fundo do rio. Né? E nos países vizinhos, Equador, Peru, Colômbia, Venezuela, Guianas, acontece a mesma coisa que no Brasil. Então as águas já entram poluídas de mercúrio na bacia amazônica brasileira. Aí a gente tem uma ideia do tamanho do problema. Mas também vai dizer o seguinte, vai dizer para eles não comerem peixe, eles não têm outra comida, né? Então é uma questão delicada. E a série Amazônia é uma estrada para o passado? Essa série, a gente faz um levantamento histórico, né? Porque a Transamazônica ela nasce no Atlântico e vai terminar em Lábrea, no rio Purus. Então atravessa o Brasil todo, não é só a floresta amazônica. Então a gente contextualiza historicamente o que foi esse empreendimento dos militares, né? São 6 capítulos de 60 minutos e está disponível na HBO Max. Que interessante, não assisti ainda. Não, eu acho que a gente pode encerrar, né? E queria só chamar a atenção para essa crítica que ambos os filmes fazem a esse discurso avassalador e destrutivo do progresso, né? Seja na figura dessa estrada destruidora ou da Curupira, né? Com seus pés para trás. Mas, enfim, é terrível e, ao mesmo tempo, são 2 grandes obras em toda a sua potência de invenção estética. Então, agradeço muito a honra aqui desse encontro, da presença do Jorge e da Janaína. E amanhã continuamos com a programação, né, desde as 11, com um canto litúrgico, até o final do dia também com um show da Anne Gesine.
Então, até amanhã. Obrigada.